Se você conseguir tocar esse piano direito, eu caso com você. Foi isso que Isabella Montclair, herdeira bilionária da família mais rica de Nova York, gritou para mim, rindo, na frente de centenas de convidados da festa mais exclusiva da temporada. Eu estava ali, com meu uniforme de faxineiro, esfregão na mão, sendo humilhado por ela e seus amigos ricos. Mas o que ela não sabia é que eu não era apenas um faxineiro. Eu era Marcus Colli. E 15 anos atrás, eu fui considerado o maior prodígio do piano dos últimos 50 anos. E quando meus dedos tocaram aquelas teclas, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Porque naquele momento, Isabella Montclair percebeu que tinha cometido o maior erro da vida dela. Meu nome é Marcus Colli. Tenho 35 anos. E essa é a história de como uma aposta cruel se transformou na maior reviravolta que aquela elite jamais presenciou. Se você gosta de histórias de superação, de vingança elegante e de talento que não pode ser escondido, se inscreve no canal agora e deixa o like. Porque essa história é real. E mudou minha vida para sempre. Vou começar do começo. Porque para entender aquela noite, você precisa entender quem eu era antes de me tornar um faxineiro. Nasci em 1989, em Detroit, Michigan. Minha mãe, Sarah Colli, era professora de música em uma escola pública. Meu pai abandonou a gente quando eu tinha 3 anos. Éramos pobres. Muito pobres. Morávamos em um apartamento minúsculo em um bairro complicado. Minha mãe trabalhava 2 empregos para pagar as contas. Mas ela tinha um tesouro. Um piano vertical velho, desafinado, que tinha sido da avó dela. Aquele piano era a coisa mais preciosa que tínhamos. Minha mãe começou a me ensinar piano aos 4 anos. E algo extraordinário aconteceu. Eu não apenas aprendi. Eu absorvi. Como uma esponja. Aos 5 anos, eu tocava peças que crianças de 10 anos lutavam para tocar. Aos 7, eu estava tocando Chopin. Aos 9, Rachmaninoff. Minha mãe percebeu que eu tinha algo especial. Algo raro. Ela me levou para audições. Para professores renomados. E todos diziam a mesma coisa: esse menino é um prodígio. Um talento geracional. Aos 10 anos, ganhei minha primeira competição nacional. Aos 12, toquei com a Orquestra Sinfônica de Detroit. Aos 15, fui aceito na Juilliard School, a escola de música mais prestigiada do mundo. Juilliard me deu bolsa integral. Porque minha mãe não tinha como pagar. Mas eles queriam meu talento. E eu fui. Para Nova York. Para estudar com os melhores. Para me tornar o que todos diziam que eu seria, o próximo grande pianista da minha geração. Juilliard foi intenso. Eu era um garoto negro pobre de Detroit em uma escola cheia de filhos de famílias ricas. A maioria dos meus colegas tinha estudado em escolas particulares caras. Tinham pianos de cauda esteiva em casa. Tinham tido aulas particulares desde pequenos com mestres renomados. Eu tinha aprendido em um piano desafinado com minha mãe. Mas sabe o que? Eu era melhor que todos eles. Não por arrogância. Era simplesmente verdade. Eu tinha algo que dinheiro não comprava: paixão pura. Necessidade. Fome. Para aqueles garotos ricos, música era hobby. Era status. Era algo que os pais deles os forçavam a fazer. Para mim, música era vida. Era a salvação. Era minha única forma de sair da pobreza. Nos primeiros recitais, causava choque. Quem é aquele garoto? De onde ele veio? Você ouviu ele tocar? É impossível. Meu professor, maestro Vladimir Petrov, um russo rigoroso e exigente, dizia: Marcos não toca piano. Ele vive piano. Há diferença. Aos 17 anos, ganhei a competição internacional de piano Van Cliburg. A competição mais prestigiada do mundo para pianistas jovens. O prêmio, $50.000 e um contrato de gravação. Foi a primeira vez que minha mãe não precisou se preocupar com dinheiro. Eu mandei todo o prêmio para ela. Aos 18, me formei em Juilliard com honras máximas. Ofertas choviam. Gravadoras. Agentes. Empresários. Minha carreira estava decolando. Aos 19, toquei no Carnegie Hall. Aos 20, fiz turnê pela Europa. Aos 21, gravei meu primeiro álbum, que foi indicado ao Grammy. Eu era nova estrela. O prodígio que tinha saído do gueto e conquistado o mundo da música clássica. A imprensa me chamava de um Mozart moderno. De gênio do piano. De futuro lenda. E então, tudo desmoronou. Foi em uma noite de março de 2011. Eu tinha 22 anos. Tinha acabado de dar um concerto em Boston. Foi um sucesso absoluto. Stand ovation. Críticas brilhantes. Depois do concerto, fui jantar com meu agente e alguns patrocinadores. Comemoramos. Bebi um pouco. Não muito. 2 taças de vinho. Saímos do restaurante por volta da meia-noite. Estava chovendo. Muito. Meu agente chamou um táxi para mim. Eu entrei. Dei o endereço do meu hotel. O táxi começou a andar. O motorista estava indo rápido demais para aquela chuva. Pode ir mais devagar, por favor? Pedi. Ele nem respondeu.
Continuou na mesma velocidade. E então aconteceu. Um caminhão furou o sinal vermelho. Veio direto em nossa direção. O motorista tentou desviar. Mas o asfalto estava molhado. O carro derrapou. A última coisa que lembro é do som do impacto. Metal se retorcendo. Vidro explodindo. E dor. Dor inimaginável. Acordei no hospital 3 dias depois. Minha mãe estava ao meu lado, chorando. Marcos. Graças a Deus você acordou. Mãe, o que aconteceu? Você teve um acidente. Foi grave. Muito grave. Tentei mexer. Consegui. Meus braços, minhas pernas, tudo funcionava. Eu estou bem, mãe. Estou vivo. Ela não respondeu. Só chorou mais. Foi quando olhei para minhas mãos. E meu mundo acabou. Minhas mãos estavam enfaixadas. Completamente. Dos pulsos até as pontas dos dedos. Mãe, minhas mãos. Ela segurou meu rosto. Marcos, você teve fraturas múltiplas. Nos 2 pulsos. Em 6 dedos. Os médicos fizeram 3 cirurgias. Mas vou poder tocar de novo, né? Diz que vou poder tocar. Silêncio. Mãe. Diz que vou poder tocar. A porta abriu. Entrou um médico. Doutor Patterson. Marcos, você está acordado. Bom. Preciso falar com você sobre suas mãos. Vou poder tocar piano? Ele suspirou. Marcos, as fraturas foram severas. Nós fizemos o melhor que pudemos. Colocamos pinos. Parafusos. Reconstruímos os ossos. Mas eu vou poder tocar. Você vai recuperar a funcionalidade básica. Vai poder escrever. Segurar objetos. Viver uma vida normal. Eu não perguntei sobre vida normal. Eu perguntei se vou poder tocar piano profissionalmente. O médico olhou para minha mãe. Depois para mim. Não. Não da forma como você tocava. O nível de destreza necessário para tocar no seu nível, as suas mãos nunca mais vão ter. Senti meu mundo desabar. Há uma chance de 5% de que com fisioterapia intensiva, anos de trabalho, você recupere talvez 70% da sua habilidade. Mas nunca 100%. Nunca o que você era. Quanto tempo de fisioterapia? 3 a 5 anos. Talvez mais. E mesmo assim, não há garantias. 3 a 5 anos. Aos 22. Quando deveria estar no auge da carreira. E 70% não era suficiente. No mundo da música clássica de elite, ou você é perfeito ou você não é nada. Os meses seguintes foram um inferno. Perdi meus contratos. Perdi minha gravadora. Perdi minhas turnês agendadas. A indústria da música é cruel. Eles não esperaram. Já havia um novo prodígio sendo promovido. Uma garota coreana de 16 anos. Ela era a nova sensação. Eu virei passado. Lembra do Marcos Colli? Que pena. Tinha tanto talento. Gastei todas minhas economias em fisioterapia. Horas e horas todos os dias. Exercícios dolorosos. Tentando recuperar a flexibilidade. A força. A precisão. Consegui. Parcialmente. Minhas mãos funcionavam. Eu conseguia tocar piano. Mas não como antes. Havia rigidez. Falta de fluidez. Em passagens rápidas, meus dedos não respondiam como deveriam. Tentei voltar. Fiz audições. Para orquestras. Para escolas de música. Para qualquer coisa. As respostas eram sempre as mesmas. Você é muito bom, Marcos. Mas não é mais o que era. Desculpe. Aos 25 anos, estava quebrado. Financeiramente e emocionalmente. Minha mãe tinha morrido 1 ano antes. Câncer. Rápido e cruel. Ela foi a única pessoa que nunca duvidou de mim. Eu estava sozinho. Sem dinheiro. Sem carreira. Sem propósito. Caí em depressão profunda. Pensei em desistir. De tudo. Mas havia uma voz na minha cabeça. A voz da minha mãe: Marcos, talento não some. Pode estar adormecido. Mas não some. Decidi que precisava sobreviver. Mesmo que não pudesse viver meu sonho, precisava sobreviver. E foi assim que, aos 26 anos, ex-prodígio do piano, candidato à lenda, me tornei faxineiro. Mudei para Nova York. Porque era onde tinha mais oportunidades de emprego. Consegui trabalho em uma empresa de limpeza. Clean Pro Services. Limpávamos escritórios, prédios comerciais e, eventualmente, eventos privados. O trabalho era humilhante no começo. Eu, que tinha tocado para milhares de pessoas em salas de concerto, agora limpava banheiros. Mas era honesto. E pagava as contas. Aprendi a desligar minha mente. A não pensar no que tinha perdido. A focar apenas em sobreviver. Meus colegas de trabalho não sabiam do meu passado. Para eles, eu era apenas Marcos.
Um cara quieto que fazia seu trabalho bem feito. Havia um piano na minha vida ainda. Às vezes, quando eu limpava prédios à noite e havia um piano abandonado em algum escritório ou sala, eu tocava. Sozinho. No escuro. Nunca as peças complexas que eu tocava antes. Mas coisas simples. Melodias básicas. Apenas para lembrar que já fui alguém. Passei 9 anos assim. 9 anos invisível. 9 anos esquecido. Até aquela noite. A noite que mudou tudo. Era uma sexta-feira de setembro de 2024. Eu tinha 35 anos. Meu supervisor na Clean Pro me chamou. Marcos, temos um evento grande hoje à noite. Mansão dos Montclair. Preciso de você lá. Montclair. O sobrenome era familiar. Família bilionária. Imóveis. Investimentos. Uma das 5 famílias mais ricas de Nova York. Ok. Que tipo de evento? Gala beneficente. 300 convidados. Todos ricos. Vai ter equipe de 20 faxineiros. Vocês vão trabalhar durante e depois do evento. Limpeza contínua. Entendido. E Marcos, comportamento impecável. Esses eventos pagam muito bem. Não quero problemas. Nunca tive problemas. Eu sei. Por isso te escolhi. Cheguei na mansão Montclair às 5 da tarde. E quando vi aquele lugar, meu Deus. Não era uma casa. Era um palácio. 5 andares. Arquitetura neoclássica. Jardins imensos. Fontes. Estátuas. O salão principal, onde seria o evento, era maior que minha escola inteira em Detroit. E no centro do salão, no lugar de honra, havia um piano de cauda Steinway e Sons. Preto. Brilhante. Perfeito. Senti um aperto no peito. Fazia 3 anos que eu não via um piano como aquele de perto. Começamos a trabalhar. Organizando. Limpando. Preparando tudo para os convidados. Às 7 da noite, eles começaram a chegar. E que convidados! Carros de luxo. Roupas de grife. Joias que provavelmente valiam mais que eu ganharia em toda a minha vida. Atores. Empresários. Políticos. A elite de Nova York. E então ela entrou. Isabella Montclair. 28 anos. Cabelos loiros longos. Vestido azul que provavelmente custava $50.000. Diamantes no pescoço. Ela era a anfitriã. A herdeira. A dona de tudo aquilo. E ela era deslumbrante. Mas havia algo em seus olhos. Frieza. Arrogância. Superioridade. Ela cumprimentava os convidados com sorrisos falsos. Beijinhos no ar. Aquela performance que ricos fazem. Em certo momento, ela passou por mim. Eu estava recolhendo copos vazios. Ela nem olhou. Para ela, eu era invisível. Apenas parte da mobília. O evento continuou. Discursos. Leilão de arte. Jantar elaborado. E então, após o jantar, houve entretenimento. Um quarteto de cordas tocou. Depois uma soprano cantou. E depois, o piano permaneceu ali. Sozinho. Silencioso. Esperando. Eu estava limpando uma área próxima ao piano quando ouvi a conversa. Isabella estava com um grupo de amigas. Todas ricas. Todas arrogantes. Isabella, por que você tem esse piano aqui se ninguém toca? Uma delas perguntou. É decoração, querida, Isabella respondeu, rindo. Custa $400.000. É lindo. Mas útil? Nem um pouco. Ninguém na sua família toca. Minha avó tocava. Mas ela morreu. Agora é só um objeto caro e inútil. Como a maioria das coisas caras. Elas riram. Um homem se aproximou. Richard Wellington. Herdeiro de outra fortuna. Conhecido playboy. Isabella, você devia aprender a tocar. Ficaria charmoso. Deus me livre, Richard. Parece tão entediante. Ficar horas praticando escalas? Não, obrigada. Mas você sempre disse que casaria com um músico, outra amiga provocou. Eu disse. Isabella riu. Assim. Quando tinha 16 anos e era idiota romântica. Agora eu sei, músicos são pobres. E eu não caso com pobre. Mais risadas. Mas imagina, Richard insistiu. Um homem tocando piano para você. Seria romântico. Seria patético, Isabella corrigiu. A menos que seja um músico famoso. Aí seria interessante. Mas pianista aleatório? Não, obrigada. Senti raiva. Aquele piano magnífico, tratado como decoração por gente que não entendia o valor dele. E fui notado. Eu tinha me aproximado demais. Estava olhando para o piano com uma expressão que devia ser óbvia. Você aí! Isabella chamou, apontando para mim. O faxineiro. Virei. Sim, senhora. Você estava ouvindo nossa conversa?
Não, senhora. Só estou fazendo meu trabalho. Você estava olhando para o piano. Por quê? Desculpe. Não quis incomodar. Ela se aproximou. Os amigos dela também. Agora eu tinha plateia. Você gosta de piano? Ela perguntou, um tom de diversão na voz. Sim, senhora. Você toca? Hesitei. Já toquei. Isso causou risadas. O faxineiro toca piano. Richard gargalhou. Isso eu preciso ver. É sério? Isabela estava claramente se divertindo agora. Você realmente toca piano? Sim. O quê? Parabéns para você em aniversários. Mais risadas. Mantive a calma. Um pouco mais que isso. Nossa, que talentoso. Isabela zombou. E onde você aprendeu? YouTube. Em Juilliard. Silêncio súbito. Depois, explosão de risadas. Ainda mais altas. Juilliard. Richard quase caiu de tanto rir. Você ouviu isso, Isabela? O faxineiro estudou em Juilliard. Claro que sim, Isabela disse, sarcasticamente. E eu sou a rainha da Inglaterra. É verdade, insisti calmamente. Certo, certo, Isabela disse, ainda rindo. Então você é um pianista brilhante de Juilliard que trabalha como faxineiro. Faz todo sentido. Ela olhou ao redor, certificando-se de que todos estavam prestando atenção. E então fez a oferta que mudaria tudo. Sabe de uma coisa? Isabela disse, sua voz alta o suficiente para metade do salão ouvir. Vamos fazer um teste. O salão ficou mais silencioso. Pessoas se aproximaram, curiosas. Se você conseguir tocar esse piano, realmente tocar, não apenas apertar teclas aleatórias, impressionar a mim e meus convidados. Ela fez uma pausa dramática. Eu caso com você. O salão explodiu em risadas e aplausos. Isabela, você é louca. Uma amiga gritou. Por que não? Isabela respondeu, claramente aproveitando a atenção. Afinal, ele é um aluno de Juilliard. Deve ser um gênio. Richard estava quase chorando de rir. Isso vai ser épico. O faxineiro vai fazer papel de idiota. Isabela se aproximou de mim, tão perto que senti seu perfume caro. E aí, faxineiro? Aceita? Toca esse piano e ganha minha mão em casamento. Ela estava praticamente roendo de risos. Ou admite agora que estava mentindo. Olhei para ela. Depois para o piano. Depois para os 200 convidados que agora assistiam. Todos esperando. Todos já rindo antecipadamente da minha humilhação inevitável. Por 9 anos, eu tinha sido invisível. Por 9 anos, eu tinha aceitado meu lugar. Mas naquele momento, algo dentro de mim acordou. A voz da minha mãe, talento não some, Marcos. Olhei nos olhos de Isabela. Eu aceito. O salão ficou em silêncio por um momento. Ninguém esperava que eu aceitasse de verdade. Depois, as risadas recomeçaram. Mais altas. Mais cruéis. Ele aceitou. Isso vai ser hilário. Alguém está gravando? Sim. Vários celulares já estavam apontados para mim. Isabela aplaudiu, empolgada. Maravilhoso. Um show de graça. Ela se virou para os convidados. Senhoras e senhores. Temos entretenimento inesperado. O faxineiro vai tocar piano para nós. Aplausos irônicos. Assovios. Risos. Caminhei em direção ao piano. Cada passo parecia pesado. Não de medo, mas de antecipação. Fazia 3 anos que eu não tocava um Stave de cauda. Fazia 5 anos que não tocava para uma plateia. Minhas mãos tremiam levemente. Não de nervosismo, mas de emoção. Sentei no banco. Ajustei a altura. Um movimento automático que meu corpo nunca esqueceu. Coloquei as mãos sobre as teclas. Não apertei ainda. Apenas senti. O marfim frio. A textura suave. A promessa de música. Estamos esperando. Isabela provocou. Ou você já desistiu? Fechei os olhos. Respirei fundo. E então, fiz algo que não fazia há 15 anos. Eu rezei. Mãe, se você está me ouvindo, me ajuda. Só mais uma vez. Deixa minhas mãos lembrarem. Abri os olhos. E comecei a tocar. As primeiras notas foram simples. Delicadas. Uma melodia básica. As risadas continuaram. Isso é tudo? Meu sobrinho de 5 anos toca melhor. Mas eu não estava aquecendo. Estava testando. Testando minhas mãos. Testando o piano. Testando se ainda era possível. E então, comecei. Escolhi Fantasie Impromptu de Chopin. Uma das peças mais difíceis do repertório clássico. Impossível de tocar sem anos de treino. Impossível de fingir. Meus dedos começaram a dançar. A mão direita tocando uma melodia rápida, complexa. A mão esquerda criando uma base harmônica rica.
As risadas pararam. O salão ficou em silêncio absoluto. Porque o que eles estavam ouvindo não era apenas piano. Era magia. Minhas mãos, que não tinham tocado seriamente em anos, lembraram. Cada músculo. Cada movimento. Como se nunca tivessem parado. A rigidez que os médicos disseram que seria permanente? Estava desaparecendo. A dor que eu sentia às vezes? Sumiu. Era como se o próprio piano estivesse me curando. A música fluía. Rápida. Intensa. Emocionante. Eu não estava mais no salão dos Montclair. Eu estava de volta ao Carnegie Hall. De volta a Boston. De volta quando eu era Marcus Coley, o prodígio. Vi, de relance, as expressões mudarem. Choque. Descrença. Admiração. Isabella tinha perdido completamente o sorriso. Sua boca estava entreaberta. Olhos arregalados. Richard não ria mais. Estava pálido. E eu continuei. Mais rápido. Mais intenso. Mostrando tudo que eu era. Tudo que eu ainda sou. Cheguei ao clímax da peça. A parte mais difícil. Onde as duas mãos tocam em ritmos completamente diferentes, criando uma ilusão sonora impossível. Meus dedos voavam sobre as teclas. Tão rápido que eram apenas borrões. O som enchia o salão gigantesco. Cada nota cristalina. Perfeita. Emocional. Algumas pessoas tinham lágrimas nos olhos. Outras gravavam. Mas todas estavam completamente imóveis. Hipnotizadas. E então, a transição. A parte da música que muda de frenética para melancólica. Diminuiu o ritmo. As notas ficaram mais espaçadas. Mais suaves. Mais tristes. Coloquei toda a minha dor naquelas notas. Toda a perda. Todo o luto pela carreira que morreu. Pela mãe que perdi. Pelo sonho que acabou. O salão estava tão silencioso que você podia ouvir pessoas respirando. E então, a parte final. O crescendo. A música voltando à vida. Rápida. Poderosa. Triunfante. Meus dedos atacaram as teclas com força. Cada acorde reverberando. Cada frase musical contando uma história de superação. E finalmente, as últimas notas. Suaves. Delicadas. Como um sussurro. Toquei o último acorde. Deixei ele ressoar. Ecoar pelo salão. E então, silêncio. Tirei minhas mãos das teclas. Olhei para elas. Estavam tremendo. Não de dor. Mas de emoção. Eu tinha feito. Depois de anos. Eu tinha tocado novamente. E tinha sido perfeito. O silêncio durou 5 segundos. 10 segundos. 15. E então, explosão. Aplausos. Não irônicos. Verdadeiros. Entusiásticos. De pé. 200 pessoas em pé, aplaudindo freneticamente. Bravo. Incrível. Extraordinário. Olhei ao redor. Pessoas tinham lágrimas nos rostos. Outras estavam chocadas. Todas aplaudiam. Menos uma pessoa. Isabella Montclair. Ela estava sentada ainda. Rosto branco. Olhos arregalados. Boca aberta em choque absoluto. Me levantei. Olhei para ela. Você pediu que eu tocasse, disse calmamente. Eu toquei. Richard, que estava ao lado dela, sussurrou algo. Isabella, quem diabos é esse homem? Uma senhora idosa se aproximou de mim. Ela estava chorando. Jovem, jovem, quem você é? Onde você estudou? Juilliard, senhora. Como eu disse. Juilliard, ela repetiu, incrédula. Mas, você tocou como um mestre. Como um verdadeiro mestre. Eu estudei música a vida toda. Eu conheço talento quando vejo. E você? Ela não conseguiu terminar. Apenas balançou a cabeça, maravilhada. Um homem mais velho, de terno impecável, se aproximou. Ele tinha uma autoridade natural. Qual é seu nome, rapaz? Marcus Coley. Ele ficou pálido. Marcus Coley? O Marcus Coley. Sim, senhor. Meu Deus. Eu pensei que você estava morto? Não. Apenas invisível. Ele se virou para Isabella, que ainda estava em choque. Isabella, você tem ideia de quem é essa pessoa? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Esse homem, o senhor mais velho anunciou em voz alta para todos ouvirem, é Marcus Coley. Há 15 anos, ele foi considerado o maior prodígio do piano dos últimos 50 anos. Ele tocou no Carnegie Hall aos 19 anos. Ganhou a competição Van Cliburn. Foi indicado ao Grammy. Murmúrios chocados percorreram o salão. Marcus Coley? O Marcus Coley. Impossível. Eu lembro dele. Ele desapareceu. O senhor continuou. Eu sou Jonathan Hartwig. Diretor da Filarmônica de Nova York.
Eu vi Marcos tocar há 15 anos. E o que acabei de testemunhar foi o mesmo gênio. O mesmo talento bruto e avassalador. Ele olhou para Isabela. E você, jovem, acabou de humilhar publicamente um dos maiores talentos musicais desta geração. Isabela finalmente encontrou sua voz. Eu não sabia. Você não quis saber, corrigiu o maestro Hartwig. Você viu um faxineiro e assumiu que ele não valia nada. Você julgou pela aparência. E fez uma aposta cruel pensando que ele seria humilhado. Isabela ficou vermelha. Todo mundo estava olhando para ela agora. Julgando. Richard tentou rir nervosamente. Bom, isso foi inesperado. Inesperado. O maestro Hartwig olhou para Richard com desprezo. Não, jovem. O que foi inesperado foi a crueldade casual. A arrogância. O desrespeito completo por outro ser humano. Ele se virou para mim. Marcos, por que você está trabalhando como faxineiro? O que aconteceu com você? Respirei fundo. E contei. Sobre o acidente. Sobre as fraturas. Sobre os anos de fisioterapia. Sobre perder tudo. O silêncio era absoluto enquanto eu falava. E quando terminei, havia lágrimas em vários rostos. E você nunca mais tocou profissionalmente? Hartwig perguntou. Não. Os médicos disseram que eu nunca recuperaria totalmente. Que eu poderia tocar, mas nunca no nível necessário para a carreira profissional. Então eu desisti. E aprendi a sobreviver. Mas o que acabamos de ver, uma senhora disse, foi tocar em nível profissional. Foi tocar em nível de mestre. Porque essa música, respondi honestamente, me curou. Nem sei explicar. Mas quando toquei agora, foi como se meus dedos lembrassem. Como se todos aqueles anos de dor sumissem. Foi mágico. Isabela finalmente se levantou. Cambaleante. Marcos, eu sinto muito. Eu não sabia. Você não precisava saber minha história, falei, olhando nos olhos dela. Você só precisava ter respeito básico. Por qualquer ser humano. Faxineiro ou CEO. Todo mundo merece dignidade. Isabela estava em lágrimas agora. Você está certo. Eu fui horrível. Eu fui cruel. Você fez uma aposta, interrompi. Na frente de 200 testemunhas. Ela ficou pálida. O quê? Você disse, se eu tocasse o piano, você casaria comigo. Murmúrios. Alguns risos nervosos. Todos lembravam. Eu estava brincando. Isabela tentou. Brincadeira que humilha não é brincadeira. Eu aprendi isso da pior forma. E você acabou de aprender também. Richard tentou intervir. Vamos lá, cara. Ela não quis dizer literalmente. Então ela é mentirosa além de cruel. Olhei ao redor. Quantos de vocês ouviram ela fazer essa promessa? Todas as mãos se levantaram. Quantos acham que ela deve cumprir? Hesitação. Mas lentamente, mãos começaram a subir. Não todas. Mas muitas. O maestro Hartwig falou, Isabela, você fez uma promessa pública. Pensou que seria engraçado. Que o jovem falharia e você teria uma história para contar. Mas ele não falhou. Ele triunfou. E agora, você tem uma escolha. Isabela olhou ao redor. Todos os olhos nela. Eu não posso casar com alguém que acabei de conhecer. Ela protestou. Claro que não, concordei. Eu não quero casar com você, Isabela. Não quero sua mão. Não quero seu dinheiro. Não quero nada de você. Então o que você quer? Olhei para ela. Para Richard. Para todos aqueles rostos ricos e privilegiados. Quero que você aprenda. Que todos vocês aprendam. Que o valor de uma pessoa não está na roupa. Não está no emprego. Não está na conta bancária. Está no caráter. Na alma. No talento. Na humanidade. Apontei para o piano. Esse piano vale $400.000. Você me disse. É lindo. É perfeito. Mas para você era apenas decoração. Algo caro para mostrar. Você nunca se importou com a música que ele pode criar. Com a beleza que ele pode trazer ao mundo. Assim como você me viu como faxineiro e não enxergou o ser humano. O talento. A história. Isabela estava soluçando agora. Eu sinto muito. De verdade. Eu fui terrível. Sim, foi. Mas pode ser melhor. Todos vocês podem. Olhei ao redor. Quantos de vocês julgam pessoas todos os dias pela aparência? Pela profissão? Pela classe social? Silêncio constrangedor. Todos nós fazemos, continuei. É humano. Mas precisamos ser melhores. Precisamos ver além da superfície. O maestro Hartwig se aproximou novamente. Marcos, posso falar com você? Em particular. Concordei. Saímos para uma sala adjacente. Marcos, o que você acabou de fazer lá dentro foi extraordinário. Não apenas musicalmente. Mas humanamente.
Você teve graça. Dignidade. Quando poderia ter sido vingativo. Obrigado, senhor. Eu tenho uma proposta para você. A Filarmônica de Nova York está procurando um pianista residente. Alguém que toque em nossos concertos regulares. Que ensine masterclasses. Que inspire a próxima geração. Meu coração acelerou. Senhor, eu não sei se... Você acabou de tocar Chopin perfeitamente. Sem prática recente. Sem aquecimento. Apenas puro talento e memória muscular. Se você pode fazer isso, pode fazer qualquer coisa. Mas minhas mãos... Suas mãos são perfeitas. O que você tinha não era um problema físico permanente. Era um trauma psicológico. Você se convenceu de que não podia mais tocar no mais alto nível. Mas pode. E acabou de provar. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Você está falando sério? Completamente. Salário de $150.000 por ano. Moradia fornecida. E mais importante, você volta a fazer o que nasceu para fazer. Não consegui falar. Apenas chorei. Você não precisa responder agora, Artwick disse gentilmente. Pense. Mas Marcos, o mundo precisa do seu talento. Seria um crime mantê-lo escondido. Eu aceito. Tem certeza? Absoluta. Eu passei 9 anos sobrevivendo. Está na hora de voltar a viver. Voltamos ao salão. Isabela estava sentada sozinha, ainda chorando. Seus amigos tinham se afastado. Me aproximei dela. Isabela. Ela levantou o rosto. Olhos vermelhos, maquiagem borrada. Marcos, eu sou uma pessoa horrível. Você foi cruel hoje. Mas isso não define você para sempre. A menos que você escolha permanecer assim. Como posso consertar isso? Não pode. Não completamente. Mas pode aprender. Pode mudar. Pode ser melhor. Me ensina. Por favor. Fiquei surpreso. Me ensinar o quê? A ver o mundo diferente. A ver as pessoas diferente. Você teve tanta graça. Mesmo quando eu merecia ódio. Como? Sentei ao lado dela. Porque raiva me machuca mais que machuca você. E porque eu lembro de onde vim. Lembro que eu também já julguei pessoas. Também já tive preconceitos. Todos nós temos. O truque é reconhecer e trabalhar para ser melhor. Você realmente estudou em Juilliard? Sim. E venci competições internacionais. E toquei nos maiores palcos do mundo. Então perdi tudo em um segundo. E você reconstruiu. Mesmo como faxineiro, você manteve sua dignidade. Porque dignidade não vem de emprego. Vem de dentro. Isabela limpou as lágrimas. Eu quero fazer algo. Para compensar. Para ajudar. Não precisa. Por favor. Deixe eu fazer algo. Pensei. Você tem esse piano magnífico. Que está sendo desperdiçado como decoração. Sim. Doe para uma escola pública. Para crianças pobres que nunca teriam chance de tocar um instrumento assim. Dê a elas a oportunidade que eu tive. Ela olhou para o piano. Depois para mim. Você tem razão. É o mínimo que posso fazer. Vou doar. E mais, vou criar um fundo. Para crianças de baixa renda estudarem música. Em memória da sua mãe. Como ela se chamava? Sara. Sara Cole. Fundo Sara Cole. Para educação musical. Vou financiar com $1 milhão inicialmente. Fiquei chocado. Isabela, você não precisa. Preciso. Preciso fazer algo de bom. Algo que signifique algo. Por muito tempo, meu dinheiro foi apenas para comprar coisas. Decoração. Status. Agora quero que faça diferença. Talvez as pessoas realmente possam mudar. 3 meses depois, minha vida era irreconhecível. Eu era o pianista residente da Filarmônica de Nova York. Tocava 2 vezes por semana em concertos. Dava masterclasses para estudantes. Gravava álbuns. A imprensa tinha redescoberto minha história. O retorno do prodígio perdido. De faxineiro a maestro, a história de Marcos Cole. Dei entrevistas. Contei minha jornada. Inspirei pessoas. Mas o mais importante, eu estava tocando novamente. Profissionalmente. E minhas mãos nunca tinham estado melhores. Os médicos estavam perplexos. É como se o trauma tivesse se curado sozinho. Psicossomático, talvez. Você se convenceu de que não podia, então não conseguia. Mas quando precisou, seu corpo lembrou. Isabela cumpriu sua promessa. O Fundo Sara Cole já tinha ajudado 50 crianças de baixa renda a estudar música. O piano Steva estava em uma escola no Bronx, sendo tocado por dezenas de alunos ansiosos. E Isabela? Ela tinha mudado. Realmente. Vendia parte de suas posses supérfluas. Doava para causas sociais. Trabalhava voluntariamente. Aprendia humildade. Nos tornamos amigos. Não romântico.
mas amigos genuínos. Você me salvou, ela disse um dia. Eu estava me tornando meu pior eu. Uma pessoa vazia. Cruel. E você me mostrou que havia outro caminho. Você salvou a si mesma, respondi. Eu só mostrei o espelho. 6 meses após aquela noite, organizamos um concerto especial. No Carnegie Hall. O lugar onde eu tinha tocado há 15 anos como prodígio. O concerto seria em benefício do Fundo Saracoli. Toda a renda iria para a educação musical de crianças carentes. Isabela comprou 300 ingressos. Distribuiu gratuitamente para escolas públicas. Crianças que nunca teriam pisado no Carnegie Hall puderam ir. Na noite do concerto, olhei da coxia para a plateia. Vi aquelas crianças, olhos brilhando de emoção. Vi professores. Vi pais. E vi minha equipe da Clean Pro. Meu antigo supervisor. Meus colegas faxineiros. Todos de roupa nova, sorridentes, orgulhosos. Isabela estava na primeira fila. Ao lado dela, o maestro Artvik. E dezenas de outros que tinham estado naquela festa fatídica. Entrei no palco. O piano de cauda estava esperando. As luzes quentes. O silêncio expectante. Sentei. Ajustei o banco. Coloquei as mãos sobre as teclas. E antes de tocar, falei ao microfone. Há 15 anos, toquei neste mesmo palco como um jovem prodígio. Eu tinha talento. Mas não tinha sabedoria. Não tinha humildade. Não tinha compreendido o verdadeiro propósito da música. Então perdi tudo. E aprendi. Aprendi que talento sem humanidade é vazio. Aprendi que sucesso sem compaixão é oco. Aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas em quem ela é. E hoje, toco para vocês não como um prodígio, mas como um sobrevivente. Um ser humano imperfeito que caiu e levantou. Que foi invisível e voltou a ser visto. Que nunca esqueceu de onde veio. Esta música é para minha mãe, Sarah, que me ensinou que talento é dom, mas caráter é escolha. É para cada criança que sonha grande apesar das circunstâncias. E é para cada pessoa que já foi julgada pela aparência e não pela essência. E comecei a tocar. Hoje, 2 anos depois daquela noite na mansão Montclair, olho para trás e vejo uma jornada impossível. De prodígio a invisível. De invisível a redescoberto. Mas a verdadeira jornada não foi externa. Foi interna. Aprendi que perder tudo às vezes é necessário para encontrar o que realmente importa. Aprendi que o pior momento da sua vida pode ser o setup para o maior comeback. Aprendi que 9 anos de escuridão podem ser apagados por uma única noite de luz. E aprendi que talento nunca morre. Pode adormecer. Pode ser esquecido. Mas está sempre lá, esperando o momento certo para despertar. O Fundo Saracoli já ajudou mais de 200 crianças. Algumas já estão em Juilliard. Algumas estão tocando profissionalmente. Todas carregam o sonho que minha mãe plantou em mim. Isabela se tornou uma filantropa dedicada. Ela diz que aquela noite foi a melhor coisa que aconteceu com ela. Você me humilhou com graça, ela diz. E me ensinou mais em 5 minutos do que toda a minha vida de privilégio. E eu? Continuo tocando. Continuo ensinando. Continuo vivendo a vida que pensei ter perdido para sempre. Mas agora com algo que não tinha antes, perspectiva. Se você está me ouvindo e está no pior momento da sua vida, quero que saiba, não acabou. Nunca acaba enquanto você respira. Seu talento não morreu. Suas possibilidades não acabaram. Seu valor não diminuiu. Você só está em uma fase diferente da jornada. E às vezes, você precisa se tornar invisível para lembrar quem você realmente é. Às vezes, você precisa perder tudo para ganhar o que realmente importa. Às vezes, você precisa limpar o chão de alguém para lembrar que dignidade não vem de onde você trabalha, mas de quem você é. Marcos Core. Ex-prodígio. Ex-faxineiro. Atual pianista. Eterno aprendiz. Essa foi minha história. Obrigado por ouvir. E lembra, nunca julgue alguém pelo uniforme que veste ou pelo trabalho que faz. Porque você pode estar julgando um gênio disfarçado. Respeito não tem profissão. Dignidade não tem dress code. E talento nunca morre. Ele apenas espera o momento certo para brilhar novamente. Até a próxima. E que vocês sejam sempre respeitosos, sempre humildes, e sempre abertos às surpresas que a vida traz. Um abraço de alguém que caiu, levantou, e tocou novamente.